Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos dando continuidade, na verdade esse é o último episódio das grandes mulheres da Bíblia. Estamos falando sobre Ana, que era estéril e não podia ter filhos. Mas pior do que não poder ter filho é ficar ouvindo a outra mulher do marido falar que você não pode, ficar sendo zombada. É isso que ela viveu durante toda a sua vida. Teve um momento que ela tinha uma vontade tão grande que ela foi até o templo e ela se derramou diante de Deus e falou: Deus, se tu me dá um filho, e ela entendia o que Israel está passando, eu o apresento a ti. E aí Deus deu e ela fez realmente aquilo que ela prometeu. Muitas pessoas pedem a Deus com promessas. Fazem, Deus, se tu fizer isso, eu vou ser missionário. Se tu fizer isso na minha vida, não sei o quê. Se tu me der uma mulher, não sei o quê. É normal a gente fazer, não vou dizer barganhas, mas essas súplicas, esses pedidos a Deus. Voto. Deus me dá isso, um voto. E aí uma penitência depois daquilo que Deus fez para a gente pode falar, é um voto e penitência, se a gente for botar nos dias de hoje, né? Você pede algo para Deus, aquilo acontece, e depois você paga o voto, alguns chamam de penitência ou não, depende de como a gente interpreta esse termo. O que foi isso que Ana fez? O que se diferencia do que a gente chamou, estava debatendo sobre barganha, de Deus me dá isso, que eu te dou isso? Onde é que a gente consegue ver e concluir que é barganha ou não é? Tem certas posições de crente que não passam de barganha mesmo. Exemplo. Olha, por exemplo, a pessoa pode fazer a obra de Deus no estado que ela está, financeiro. Senhor, se tu me abençoares mais financeiramente, eu vou fazer a tua obra. Precisa Deus abençoar mais financeiramente para fazer a obra de Deus? Faz com o dinheiro que tem. Isso aí. Eu acho que um camarada desse, ele não está visando muita obra de Deus, ele quer uma melhoria financeira. Ele está usando a oração comodidade. Comodidade. Isso é uma barganha. Você vê Penina com vários filhos. Essa mulher estava preocupada com o quê? Filhos, Ana diante de si e vendo todo o quadro de Israel. Qual a preocupação? A Deus estava olhando para a sua nação, que era Israel. O seu povo. Penina, ela estava preocupada com ela em zombar da outra, debochar da outra, fazer o que pudesse para humilhar a outra. Com filhos, não estava com a visão ampla. Poxa, eu tenho filhos, está acontecendo isso, aquele sumo sacerdote está cego. Ela não tinha nada, era zombada, humilhada, e vendo toda a situação. Aí ela vai, se coloca diante de Deus, o que a gente precisa fazer. Como hoje muitos não fazem, né? Se colocam, poxa, há uma decadência hoje do Ministério Pastor MP, no meio evangélico? Claro que existe, de maneira pesada. Cadê aquelas mães hoje comprometidas com Deus, com seus filhos? Senhor, não precisa estar estéril, não. Pode ser já pequenininho. Senhor, me ajuda para criar o meu filho. Poxa, Senhor, está uma situação tão crítica. Quem não nega que há uma crise enorme no meio pastoral, no meio evangélico? Onde estão aquelas mães hoje que podem se levantar, não precisa estar estéril, como eu digo, mas que tem filhos pequenos. Não, eu vou educar o meu filho no caminho de Deus, eu vou me matar, porque, meu Deus, nós estamos precisando de pastores, de homens que sejam Senhor, Senhor. Era a diferença de Ana. Para mim, fez muita diferença naquele tempo, como hoje também, mulheres com a síndrome de Ana podem fazer a diferença através dos seus filhos no meio evangélico para a glória do nome do Senhor. Pastores, André, a Bíblia diz em Mateus 6,33 que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Essa informação Ana não tinha naquela época, mas de alguma forma isso foi revelado a ela, que se ela buscasse a Deus em primeiro lugar, se ela se revelasse a Deus, que conhece todas as coisas, e nós não conseguimos compreender o coração de Deus com a nossa mente finita, né, pastor? Nós não conseguimos, mas Ele olha o coração de cada um de nós e Ele consegue ver, Ele sabe exatamente o que vai dentro daquele coração. Se há uma sinceridade ou não, se aquela pessoa vai cumprir o que prometeu ou não. Ana, na sua busca por Deus, ela fez um voto e Deus esquadrinhou, Deus fez com que o coração dela fosse revelado para ele, e ele tinha essa certeza absoluta que ela não negaria o voto que fez. Um voto que traria não só benefícios para ela, como trouxe, mas traria benefícios para toda a nação que estava em decadência. Então, essa questão de, como a gente ouve dizer, vamos botar Deus na parede, vamos... Isso aí, quem somos nós? Não decreta a Deus aí. Não, vamos determinar, vamos fazer. Como o pastor falou aqui agora, faltam, infelizmente, pastores que ensinem as pessoas na palavra. Deus, para Ele me abençoar, eu não preciso dizer para Ele o seguinte, se você me der, se você fizer...
Não, é simplesmente fazer a obra e buscar estar na presença dele, buscar o reino, que é as outras coisas que nós precisamos. Nós precisamos de uma casa, nós precisamos de trabalho, nós precisamos de saúde. Ele sabe, ele vai acrescentar na minha vida. A Bíblia diz que nós não devemos fazer voto de tolo. E algumas pessoas fazem alguns votos loucos e não têm condições de cumprir. Por exemplo, eu conheço pessoas que, mulheres que eram estéreis. Ah, Senhor, se me der um filho. E Deus deu. A pessoa simplesmente sumiu da igreja. O filho passou a ser o centro da adoração daquela mulher, daquela família. Eles abandonaram Jesus. Eu conheço vários casos que aconteceram na minha igreja. Deus abençoou e a pessoa sumiu. Sumiu. Deus me dá um carro, aí tem carro, o cara não vem mais para a igreja, porque fim de semana vai para a praia. Tem que passear. Não, que é uma coisa fascinante. Acho que duas coisas para apontar no pastor Gabriel para a gente trazer para o debate. É engraçado quando a gente fala, Deus, se tu me der isso, a gente meio que nos colocamos na mesma altura de Deus e damos opções para Deus. Deus, a opção é a seguinte, se tu me der isso, eu vou fazer isso para ti como se ele precisasse do que a gente tem para fazer. Eu acho interessante quando a gente para olhar assim. Mas um segundo momento, eu quero ver depois também o pastor Reverino falar sobre isso, mais para a gente debater. Deus sabe nosso coração, sabe das coisas futuras, quando ele retém uma bênção ou ele provê uma bênção, ele sabe qual vai ser aquele resultado. E mesmo quando o resultado talvez não seja um resultado tão glorioso para Deus, ele não se oprime em nos dar. Por exemplo, eu já vi pessoas que levantaram de cadeira de roda, outro dia estavam no forró dançando. Aí eu falo, Deus, por que tu curou um cabra desse? Sabendo que ele não glorificaria o teu nome no dia após, estaria no forró. São coisas que até hoje eu não entendo. Porque tem tanta gente que eu vejo, tem tanta gente na igreja que Deus poderia abençoar e quer fazer maravilhas, mas Deus escolheu aquele cara que no outro dia está no forró. Por quê? Essa é uma pergunta que eu vou acreditar. Enfim, assim como Deus abençoou Ana, talvez muitas mães que nos assistem até agora são estéreis e já fizeram o mesmo tipo de súplica para Deus. E às vezes é sincero. Por que algumas têm uma bênção, outras não têm? Porque às vezes pessoas levantam, estão em cadeira de roda, levantam, outro dia estão num forró, nunca mereceriam receber talvez um tipo de bênção dessa aos nossos olhos. Eu não sei qual é o plano de Deus geral. Como é que vocês lidam com perguntas e questionamentos desse tipo? Esse é um dos questionamentos que vem aqui até da internet. André, eu queria que você me permitisse só voltar um pouquinho. Eu queria fazer uma comparação entre Penina e Ana. Tu imagina no dia 12 de outubro, na casa da mãe de Eucana, chegando lá, Penina com aquele renca de criança, todo mundo aplaudindo. Pô, essa mulher aí é uma reprodutora. Que naquele tempo era isso que era mulher. Não, lógico. Mulher tinha que ser reprodutora. 10 para ela. E tu imagina a Ana no cantinho ali, só observando a festa, tudo. É barganha pedir algo para Deus para vencer os teus inimigos? É barganha pedir algo para Deus para ser abençoado? Para acabar. André, versículo 4 aqui. Olha. Se ela pedir só para ser mãe, já seria justo. É isso que o senhor está falando. Isso aí. Olha como é que a Bíblia é perfeita. A Bíblia diz aqui que, versículo 6, e a sua rival incessantemente a provocava para levá-la à ira. Versículo 5, olha só como é que é a graduação. Falava assim, ela irritava a Ana para ver a sua situação. Então imagina 24 horas a pessoa perturbando a cabeça de Ana. Eu não acho que é barganha pedir um livramento para Deus. Eu não acho que é barganha pedir e rogar a Deus promessa de Deus. Porque Ana olhou para a nação e falou assim, poxa, eu sou estéril, essa mulher pode ter filhos. A nação desgraçada, como o pastor mesmo colocou, uma desgraça total. Os sacerdotes em um caos danado. Falou assim, poxa, a solução sou eu. Porque se o Senhor fechou a minha madre, diz o texto aqui, o Senhor fechou a madre dela, versículo 5. Então falou assim, a solução sou eu. Senhor, eis-me aqui. Porque o negócio está difícil. Piorar mais do que isso aí não pode piorar. Ajoelhou, clamou, e olha o que Deus fez. Enquanto a Penina tinha filhos, Ana teve um filho só. Mas olha quem foi o filho que Deus deu para Ana. Colocava os 10, os 5 que Penina tinha no bolso. Então, se você está em casa, tem uma Penina na tua vida, vizinha, na igreja, manda a Penina calar a boca, porque vê um milagre de Deus na tua vida. Amém. 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 Maravilha. Antes até daquilo que eu estava falando... Eu corri da pergunta, né? Não, deixa eu falar um pouco de barganha. Eu volto lá. Não, mas eu acho muito correto isso mesmo, porque barganha é quando você deixa de fazer algo que você pode fazer hoje. Né? Aquilo que a pessoa falou, Deus, se tu me der um carro, eu prego o teu evangelho. Para que tu precisa de carro para pregar o evangelho? Você já pode. No caso de Ana, não. Como é que ela poderia entregar um filho para Deus e educá-lo para ser o que ele se tornou sem ter filho? Então, ela começa do zero, de fato. Hoje a gente é muito disso, né? A gente
já pode fazer algo para Deus, mas a gente fala, Deus, eu só posso começar a fazer esse algo se tu me der alguma coisa. Isso seria uma barganha? Eu só quero... Porque a gente tem... às vezes é até normal nosso. Poxa, Deus, se tu me der uma mulher, eu vou te servir mais fervorosamente na igreja. Por que a gente precisa de uma esposa? E às vezes ela se torna até a distração nossa na igreja. E o problema, André, é que muitas vezes isso não começou do dia para a noite. Essa pessoa se converte, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele é ensinado a agir dessa maneira. Né? Você pede que Deus dá, você bate na porta que... A Bíblia diz em Apocalipse que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Existem, eu creio que algumas portas que Deus fechou para poupar a pessoa de problemas. Está fechada, mas ele mete o pé, ele arromba, ele entra e depois se arrebenta. Oh Deus, eu achei que essa porta fosse para mim, mas a porta estava fechada, ele entrou e depois reclama. Então a gente precisa entender essa questão que muitas vezes não é nem a pessoa ali, o crente, a pessoa que chegou na igreja, ele ouve aquilo, pede que Deus dá, do pastor, do bispo, do reverendo, sei lá de quem. E ele vai naquela onda, acreditando que é isso mesmo. Ó, Senhor, se tu me deres um carro, eu vou sair pelo Brasil evangelizando. Mas tem ali o vizinho dele, ali, de porta, que ele é só tocar a campainha e falar do amor de Deus, e ele não fala. Então, essa questão de faz isso que eu faço aquilo, eu tenho dificuldade com isso. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre isso que se tornou de fato uma confusão. Certa vez... Um rapaz aqui do Rio de Janeiro me procurou, falou, André, eu não sou crente, assisto o seu programa, me achou no shopping. Só me explica uma coisa. Teve um rapaz que mora perto da minha casa, e ele é crente, ele mencionou a igreja da pessoa, e ele veio com um negócio de um óleo e estava jogando na minha casa. Né? E eu não entendi aquilo, eu fui lá e perguntei, mas por que está fazendo isso? Não, porque a campanha da minha igreja, se você quer algo, você toma posse, você vai ungir aquilo e aquilo será seu. Aí ele falou, sabe o que eu achei estranho? O cara nunca me falou de Deus, não veio para mim, ele veio para tomar posse da minha casa. Estava jogando porque ele desejava talvez ter aquela casa, aquele terreno, que é uma casa muito boa, segundo ele falou no bairro dele. Virou confuso isso, esse negócio da barganha virou isso. A gente não fala de Deus para as pessoas, a gente quer o que é dele. Já vi pessoas também fazendo isso em carro, enfim. Vem para cá que você vai ser abençoado. O que é que Deus espera da gente, o que a gente espera de Deus? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Yeah.